Oh, glória a Deus. Você está bem? Está tudo certo? Você é feliz? Está pronto para uma semana poderosa? Está pronto para coisas novas? Para novas direções? Se para pronto para o novo, viu? Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos, capítulo 32. Deixa eu dar uma olhada aqui logo na hora. Vamos ver o que é que o Espírito Santo quer conosco hoje. Salmos capítulo 32, verso 8. Judivan estava ministrando hoje de manhã, eu me lembrei desse versículo. Dizendo assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Judivan estava falando de família hoje pela manhã, né? E eu lembrei disso, sob as minhas vistas. Sabe que quando existe intimidade, é interessante que um passa a mensagem para o outro só olhando. Né? Essa semana, terça-feira, eu ia falar algo, o Judivan só fez olhar para mim. Eu já sabia que ele estava dizendo: cale a boca. Vocês estão entendendo isso? Quantos casais aqui tem essa sintonia? Às vezes só o jeito do outro olhar, você já sabe se gostou, se não gostou. Ele nem precisa abrir a boca, não é verdade? E a Bíblia está dizendo, queridos, que Deus, sob as vistas dele, Ele nos dará conselho. Se você estiver íntimo com o Senhor, eu vou te dizer, você não vai errar. Porque Ele vai te instruir no caminho que você deve andar, onde você tem que congregar, o que você tem que comprar, como você tem que gastar seu dinheiro, com quem você tem que casar. Aleluia! Sabe que Deus, Ele tem interesse. E eu vou te dizer, queridos, por que tem tanta gente perdido? Você nunca ouviu isso, não? As pessoas dizendo: eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. Mas não é normal, não é natural. Um crente nascido de novo está perdido. Porque só se fica perdido por falta de sinalizações. Mas elas nós temos demais. Amém? Glória a Deus por isso. E aí no verso seguinte ele diz assim, né? No 32, verso 9. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento. Amados, olha, Deus está falando algo aqui, Ele diz assim: os quais com freios e cabestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Né? Sabe que Deus não quer te frear como se freia um cavalo? Ele está dizendo: não viva sem entendimento. Cavalo e mula é uma coisa, você é filho, nascido de novo, cheio do Espírito Santo. Sabe, aqueles cabestos, aqueles freios são colocados no cavalo, porque ele pode desembestar, como diz a história, e você tem que pegar ele com rédeas curtas mesmo. E sabe que aquele cabresto, às vezes para frear, fere ele ao ponto de sangrar? Amado, você não precisa sofrer, nem ser paralisado por Deus de algo que você está fazendo sem entendimento. Você pode andar na perfeita vontade de Deus. Cheio do Espírito, guiado pela palavra e guiado pelo Espírito Santo. Amém? Diga: eu não preciso errar. E eu vou te dizer uma coisa. Às vezes eu escuto tanta gente perdida no tempo e no espaço, né, sem saber o que fazer, escolhendo curso errado, escolhendo companheiro errado, que eu fico perguntando: será que não tem um jeito de errar menos? O que você acha? Diga: tem um jeito de não errar tanto. E hoje à noite você vai aprender sobre isso. Amém? E gente, olha, a gente tem que entender que às vezes a gente pensa que Deus só fala com a gente no espetacular. Né? Se acontecer algo espetacular, se a luz, o chão tremer, o teto tremer, a luz acender, um anjo aparecer para mim. E eu vou te dizer uma coisa: nem sempre é só o espetacular que Deus se comunica conosco. Entende? Até na ministração da palavra, Deus traz direções ao seu coração. Até você dirigindo ou você orando em línguas, sabe, instruções chegam da parte de Deus para nós, e o que a gente precisa é dar mais atenção a essas instruções que têm chegado. E acredito, nesses últimos dias, amado, nós estamos precisando ser guiados pelo Espírito Santo. Abre sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Eu sei que isso é um assunto para crente nascido de novo, bem novinho, e para crente velho. Porque às vezes eu vou te dizer que
Às vezes os velhos estão errando mais do que os novos. 1 Reis, capítulo 19, verso 11, diz assim. Deixa eu te mostrar que Deus não só fala no espetacular. Disse-lhe Deus, isso aqui era Deus falando com Elias. Sai. Interessante como Deus falava com o povo na antiga aliança, né? Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto em seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Sabe onde era que Deus estava? Diga comigo, na tranquilidade. Diga, na suavidade. Então, querido, deixa eu te dizer, não é só no terremoto, eu sei que tem vários símbolos do Espírito Santo, fogo, terremoto, isso e aquilo, mas sabe de uma coisa? Na calmaria Deus também fala. Sabe, aquela voz suave, mas com autoridade, né? Não precisa de muito grito, até porque grito não tem nada a ver com unção, com poder. Não é assim? Então, tantas coisas apareceram para chamar a atenção de Elias e Deus não estava em nada, Deus estava na tranquilidade, naquela brisa bem suave. Então, deixa eu te dizer, fica tranquilo, que de um jeito ou de outro, Deus fala com você. Amém. Aleluia. E fala mesmo, né? Ele só não vai lhe deixar sem resposta nem perdido. Porque, querido, pense que Deus não tem nenhum pingo de interesse em deixar você perdido sem saber o que fazer. Até porque Jesus disse, quem bate, abre. Quem procura, acha. Quem pede, tem. Ele nunca vai lhe deixar na pressão. O que você quiser, Ele vai lhe dar. Deus não existe para lhe deixar na pressão. Amém? Então, a gente precisa entender essas coisas que foi na calmaria. E eu estou mostrando esses textos da antiga aliança para depois vir para a nova. E veja o que diz Números capítulo 11. Quando Deus falou com Moisés, aqui ele estava falando com Elias. Diga comigo, Deus fala. Deus fala. Você crê que Deus ainda fala na terra? Amém. Ele está falando com você? Amém. Números capítulo 11, verso 16 e 17, presta atenção. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 60 homens. Engraçado, como Deus era detalhista. Era, não é? Deus é cheio de detalhes. Não é verdade? Por que a gente está tão alheio aos detalhes de Deus? Não é? Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação para que assistam ali contigo. Então descerei ali e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e o porei sobre ele. Diga comigo, o Espírito sobre. Moisés não tinha um Espírito dentro. Ele tinha um Espírito sobre. Era um Espírito que vinha sobre ele para cumprir o que Deus tinha para eles naquele tempo. Depois o Espírito se retirava. E Deus disse, Moisés, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém faz nada sozinho. Amém? Então Deus disse, eu vou tirar do Espírito que está sobre ti. Então Deus falava com esse povo, querido, só com o Espírito sobre, trazendo esses detalhes todinho. Como é que hoje, na nova aliança, Ele habita dentro de nós e tem crente perdido, sem saber o que fazer? Tem alguma coisa errada. Concorda comigo? E o que é que eu preciso que você entenda? É que na nova aliança, Deus nos fala pelo Espírito. E o Espírito Santo tem uma voz. E a voz dele pode ser suave, sim. Às vezes é tão suave que você pensa que é coisa da sua cabeça. Mas tudo que você precisa é obedecer. E você vai ver os resultados. Amém? E aí a gente precisa entender. Eu sei, queridos, que a chegada do Espírito Santo na terra foi barulhenta.
A Bíblia diz que como um vento impetuoso, ele entrou. Sabe quando uma criança nasce, que já nasce chorando, esperneando, dizendo, cheguei, pronto, foi o Espírito Santo quando chegou. A chegada dele na terra foi assim, mas isso não quer dizer que todas as vezes que ele vai falar com a gente é como um vento impetuoso. É com um grito, é com algo tremendo, é com a luz acendendo. Você entende? Uma vez eu lembro do pastor João Roberto dizendo que ele orava, Senhor, fale comigo, que uma luz entre no meu quarto. E ele disse que de olho fechado, ele disse, eu só saio daqui quando eu ver alguma coisa. Aí ele disse, de repente, uma luzinha. Ele disse, é Deus, quando abriu os olhos, era uma telha quebrada. E o sol, você entende? Deixa eu te dizer, não procura o espetacular não. Dá um mergulho dentro de você. Procura ouvir o que está por dentro. Se você prestar atenção, o Espírito Santo vai te conduzir. Amém? Você diga, eu não preciso errar. Vamos para Romanos, capítulo 8. Vamos ler um bocado de Bíblia hoje. Aleluia! Deus é bom! Meu Deus! Romanos capítulo 8, verso 14. Você vai ler comigo. Romanos 8, verso 14 diz, porque todos os que são guiados pelos profetas, né? Ai, não! É sério? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de quem? São quem? Agora eu pergunto, quem é filho aqui? Então tem que ser guiado. Aleluia. É normal um filho de Deus estar com as mãos na cabeça sem saber o que fazer? Não é não. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que sabe todas as coisas, habita dentro de você. Amém? Agora, queridos, deixa eu perguntar para você algo. Você sabe que profeta ainda é para os dias de hoje, não sabe? Só que quando o profeta for verbalizar algo, vai verbalizar o que já está dentro de você. Porque aquele que inspira o profeta mora dentro de você. Por isso que pastor Bando sempre nos ensinou isso, sabe, Bel? Não julgue o profeta, julgue a profecia. Aleluia. Aleluia. Julga pela palavra. Amém. E aí, queridos, eu estava lendo que Davi, ele teve um profeta particular. Você sabe que hoje na antiga aliança tem gente que quer ter um profeta particular, um guru. Tudo que vai fazer, vai conversar com fulano. Entre no seu quarto, fecha a sua porta, fique de joelho e converse com ele. Oh, glória a Deus. Eu vou conversar com fulano, eu vou me aconselhar com fulano. Querido, nada é errado aconselhar com ninguém. Mas por que a gente vai negligenciar o próprio Deus que habita dentro de nós? Vocês entendem isso? E aí, o Davi, ele tinha um profeta particular, mas eu quero te dizer, melhor do que um profeta particular, é ter o Deus que inspira o profeta. Graças a Deus por isso, né? Então, diga aí para seu irmão, não substitua Deus por homens. Aleluia. Por que é que um homem pode nos dar um conselho e Deus não pode? Amém, gente? E aí a gente precisa entender. Agora, olha o que é que a Bíblia diz. Os que são guiados, não é os que são forçados. Sabe que a Bíblia diz que o Espírito de Deus não vai contender com o homem para sempre? O Espírito Santo não vai forçar nada, mas ele vai te dizer. E você faz se quiser. Porque a Bíblia não diz que os que são forçados ou tangidos pelo... Sabe o que é tanger? Quem já viu um homem tangendo? Né? Vai uns animais aqui, ele vai tangendo, ele vai atrás, né? Arrebanhando assim, de todo jeito. Mas não é. Não, o Espírito Santo não te tange. Porque quem tange vai atrás, quem guia vai na frente. Aleluia. Ele é um guia seguro. Amém? E aí eu estava vendo o que significa essa palavra guiar. No dicionário Strong diz assim, que é conduzir segurando pelas mãos. Uau! É levar ao destino final. Meu Deus do céu. Deixa eu perguntar, você tem um destino final nessa terra? Pois o Espírito Santo vai te conduzir até lá. Não é o profeta, não é teu dinheiro, nem tua beleza, nem tua boniteza. É o Espírito. Ele vai te conduzir até lá. Amém? E aí, eu pergunto a você,
Quem precisa de um guia? Naturalmente falando, vamos pensar aqui, naturalmente falando, quem precisa de um guia? Um cego, uma criança, não sabe para onde ir, não é verdade? Né? Um idoso, né? Tem algumas coisas, né, que aquele que desconhece o caminho, né? Geralmente precisa de um guia para conduzir. E sabe, trazendo isso para o espiritual, você sabe que existem alguns aspectos na nossa vida que nós estamos cegos, por exemplo, amanhã é segunda-feira, você tem clareza de como vai ser sua segunda? Não, está encoberta, está ou não está? Mas sabe que o Espírito Santo pode te revelar? Ele pode, quer. Sabe que Deus não te deu o Espírito Santo para você ser pego de surpresa com nada? Meu Deus do céu. Por exemplo, o coração de um homem está encoberto ou não está para nós? Mas você sabe que o Espírito Santo pode te revelar? Quantas vezes você chegou perto de alguém e algo arranhou? A pessoa é tão simpática, somebody love. Tapinha nas costas, mais algo dentro de você, você diz, rapaz, o santo não bateu. É ou não é? É. É impressionante. Agora teime para você ver. Só prejuízo. Amém? Dê mais atenção, queridos, a essa voz, essas sinalizações do Espírito Santo. Amém? E sabe, eu comecei a pensar a respeito de um guia. Aqui em Maceió, por exemplo, né? Tem muitos guias turísticos. Não é? Quem é que pode ser um guia turístico? Se não conhecer bem o caminho, o percurso, querido, não serve não para ser guia turístico. Só é guia quem conhece muito bem. Agora, uma coisa que eu acho lindo no guia, é que ele mostra uma coisa que para você não significa nada. Ele mostra para você de um jeito que ele faz você colocar valor naquilo. A pedra está lá, não significa nada. Você passa pela pedra, mas o guia vai passar, ele diz, esta pedra. Né? Olha, está aí desde 1700 e tanto. Dom Pedro I encostou nela. Fulano escreveu nela. Ele diz tudo sobre a pedra que você começa a valorizar aquilo. Então você que é marido, que não está valorizando sua esposa, sabe que o Espírito Santo pode te mostrar o valor que ela tem? Aleluia, aleluia. Mulher que não valoriza o marido que tem, o Espírito Santo é teu guia. Ele pode fazer com que você olhe para o seu marido com outros olhares. Aleluia, aleluia. Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo valoriza, são as pessoas. Sim ou não? E é muito interessante que quando a Bíblia diz lá no Salmo 139, que quando nenhum nosso dia existia, a nossa substância era informe, não tinha forma de nada. Deus escreveu, todos os teus dias foram escritos e determinados. Sabe quem estava lá, vendo o filme da tua vida? O Espírito Santo. Por que ele pode me conduzir e ser meu guia? Porque ele conhece muito bem a minha história. Uma vez eu estava dizendo, né, que, sabe, você já assistiu um filme com uma pessoa que já assistiu o filme perto de você? E que gosta de dizer? Agora vai acontecer isso. Sabe que você pode acordar amanhã de manhã o Espírito Santo trazendo essas informações? O dia vai ser assim. Ele já assistiu esse filme. Ele já assistiu esse filme. Amém? E a gente precisa entender, né, que para o turista tudo é novo. Mas para quem está guiando, quanto ele já conhece aquilo com tanta clareza. Por isso que eu digo, se prepare para o novo, para você, mas para o Espírito já é conhecido. Ele vai te conduzir. E se você está esperando uma resposta da parte de Deus, eu acredito que você vai sair daqui tão sensível, atentando para essa voz, que o Espírito Santo vai dizer quando é para ir, quando é para ficar. Aleluia, amém? A direção, queridos, que Deus vai te dar, vai te levar a novos lugares. Para você, para ele já é velho, ele já conhece. Amém? Então, o que a gente precisa entender é que
a maioria, todas eu acho, né? Todas as direções que Deus vai dar para a nossa vida, está dentro de nós. Vem de dentro. Não procure nada por fora. Na antiga aliança, o povo para ser guiado, precisava de algo, de uma lãzinha. Ah, vamos botar aqui, se mãe ser molhada, é porque Deus quer. Sabe que ainda tem gente hoje fazendo isso? Né? Se fulano não falar comigo na igreja, se aquele cara aparecer hoje com a camisa amarela, eu caso com ele. E não é assim que se escolhe marido. Amém? Se eu sair na rua e passar uma Brasília amarela... Você sabe que tem gente que ainda faz essas coisas? Deus não te conduz mais assim. Ele conduz pelo Espírito. Amém? Diga aí, eu não vou procurar nada por fora. Abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Oh, glória a Deus. Romanos, capítulo 8. Sabe que um dos assuntos que pastor Bud mais pregava, fora fé, era uma vida guiada pelo Espírito. Porque não tem erro não, querido. Se você for conduzido pelo Espírito, não tem erro não. Amém? Romanos 8,16 diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Testifica, testemunho. O irmão Reagan, ele fala, né, naquele livro, Como Ser Guiado pelo Espírito, Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Ele diz que é como se dentro de nós houvesse um semáforo. Você já leu isso no livro dele? Você sente aquela luz verde acesa, dando passagem. Mas você também pode perceber uma luz amarela. E eu vou dizer uma coisa, ontem eu tive uma experiência com o Judivan no trânsito. Porque luz amarela significa o quê, hein? Mas tem gente que pensa que é para acelerar. Que a luz amarela está dizendo, acelera, Ayrton. Né? E ontem a luz estava amarela e o Judivan meteu o pé. Rapaz, na hora eu lembrei do irmão Reagan. O amarelo não é para avançar, é para parar. E ter atenção. Fique quieto, fique calmo, não tenha pressa de nada. Fique tranquilo, fique peixe. Aleluia, aleluia. Amém? E ele diz, o próprio Espírito testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. É aquela impressão mesmo por dentro, aquele testemunho interior, que você não sabe por quê, mas você sabe porque sabe. Já aconteceu com você? Às vezes, querida, a situação está tão bonita, e por dentro aquela impressão, não vai dar certo? Você já passou por isso? E às vezes está uns escombros, e por dentro uma paz. Esse negócio vai dar certo? Quem pode trazer essa nota para você, a não ser o Espírito Santo? Aleluia. Deixa eu só te lembrar, o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Amém. Então a gente precisa, queridos, entender. Eu sei que a mulher, ela é extremamente sensível a essas intuições, né? De ter eu estou com a impressão. Rapaz, eu estou com a impressão. Gente, é o Espírito Santo. Deixa eu te dizer, uma vez eu ouvi algo e eu achei interessante e eu comecei a procurar saber. A maioria das pessoas que morreram de acidente, se você for começar a conversar com os familiares, aquela pessoa não queria ir. Era impressionante, não é? Não queria ir não. Mas às vezes para agradar um convite de alguém, deixa eu te dizer, nesse caso vale aquele versículo, importa agradar a Deus do que homens. Mas muitas vezes a gente, para agradar homens, quantas vezes você saiu de casa que sem vontade de ir, rapaz, eu não vou não, só vou porque fulano me chamou. Oh, eu não estou com a mina, aí vai e se arrepende. Aí quando volta, diz, bem que eu não queria ir, por que foi? A gente precisa dar mais atenção, queridos, a esse testemunho interior, a voz do Espírito Santo. Se o Espírito Santo disser não vá, ele se responsabiliza para quem te convidou. Não vá, não vá. Afinal de contas, quem merece mais minha atenção?
Mas a gente aprendeu a dar mais importância àquilo que a gente vê do que às impressões que a gente tem por dentro. Aleluia. E querida, eu vou te dizer uma coisa, tem algo, viu, que abafa a voz do Espírito Santo. Sabe como é? Paixão. A Bíblia diz que a paixão e o vinho tiram o entendimento. Aí ele diz assim, não seja como o cavalo que fica sem entendimento. Por que tanta gente casa errado? Porque está tão apaixonado, não é? Que não consegue ver um palmo adiante do nariz. E aí quem está por fora, no senso normal, todo mundo olha e diz, rapaz, esse trem não vai dar certo. Mas a pessoa insiste. Mas só que a paixão já está confirmada, sabe que ela não dura. Ela acaba, me parece que ela dura no máximo 2 anos. Só que 2 anos não sustenta, porque paixão não sustenta casamento. O que sustenta casamento é ágape. É o próprio amor de Deus. Aquele amor que não visa seus próprios interesses. Aquele amor que fundamenta. Aleluia! Então eu vou dizer uma coisa para você. Por que é que tanta gente erra nesse quesito? Relacionamento. Por causa da paixão. Mas se você pedir a Deus, sabe, para ser claro para você. E é interessante que pessoas apaixonadas passam até pelo ridículo. Você já viu uma pessoa apaixonada? Como às vezes é até ridículo. Você já viu isso? Homem velho apaixonado por menininha nova. Oh, ridículo. Mas ele está achando que está, né? Está se achando. Mas eu vou te dizer, queridos, tem avião que voa abaixo. Amém? Então vamos lá. Então essa sensibilidade, diga eu preciso ter mais sensibilidade. Então a gente precisa, né? Quando Jesus falou lá em João capítulo 16, deixa eu mostrar para vocês como é bom ser guiado pelo Espírito. João 16, verso 7. Jesus tinha dito aos discípulos que ia para o Pai e os discípulos, não, Senhor. Sabe, era muito bom estar perto de Jesus, sendo guiado, sendo conduzido. Mas Jesus diz assim no verso 7 do capítulo 16, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Aí ele diz no verso 13, quando vier, porém, o Espírito de quê? O Espírito da? Ele vos? Ao quê? Então você não precisa andar na mentira. Sabe que pessoas não precisam te enganar. Aleluia. Tudo que você precisa é ouvir a voz do Espírito dentro de você. E o Espírito Santo vai te conduzir na verdade. A minha pergunta é, o que é a verdade? Diga, a palavra de Deus é a verdade. Você sabe que tem horas que você não sabe o que fazer, mas um versículo pula ao seu coração e é Deus te guiando na verdade? Não é assim? Ele diz assim, ó, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu... Meu amigo, se o Espírito Santo vai dizer para mim o que vai acontecer, eu pergunto, Deus é tão leal, amados, que quer que você saiba o que vai acontecer. E sabe como é o nome disso? Lealdade. Deus não quer você alheio. Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Deixa eu te dizer, o Espírito Santo vai te dizer as coisas que hão de vir. Aleluia, aleluia. É por isso que tem coisa que não aconteceu ainda, mas você sabe porque sabe. Você tem uma convicção dentro de você. Rapaz, já é. É uma convicção por dentro que ninguém tira. Já deu certo. Amém? E aí, quando ele diz, ele vos guiará a toda a verdade, eu quero te dizer, queridos, que houve com o Espírito Santo um resgate da comunicação entre nós e Deus. A comunicação que tinha sido quebrada, o Espírito Santo trouxe de volta. Diga, graças a Deus. E se nós ouvirmos o Espírito Santo, queridos, nós vamos fazer menos besteira. Você sabia? Não, a gente não precisa. Diga, eu não preciso errar tanto.
Não é? Agora, a palavra é a verdade. Aí eu pergunto, sabe que tem horas que a gente nem precisa, por exemplo, você tem alguém que trabalha com você, ou tem alguém da sua família, ou tem alguém, sei lá, no seu círculo de convivência, que você está que não aguenta mais a pessoa. Não é porque é chata, porque é entrona, porque tudo. Aí você fica, meu Deus, eu não sei mais como agir com fulano. Meu amigo, o Espírito Santo não precisa lhe dizer nada, só precisa lhe lembrar um versículo. Ama o teu próximo como a ti mesmo, então ame como eu te amei. Porque tem hora que a gente não precisa do Espírito Santo nem falando, só basta a gente lembrar de um versículo, porque se ele te guia, na verdade, ele vai te guiar sim. Ai, não sei o que fazer, você vai ouvir o Espírito Santo, pois ame. Porque o amor cobre multidões de pecados. O amor. Amém? Sabe aquelas pessoas, eu não sei, né? Eu não sei se eu dou, se eu leve isso, se eu oferte isso. O que da Bíblia não já disse que é melhor dar do que receber? Tem coisas que não precisa mais não o Espírito Santo falar com você. Basta você saber o que está na palavra, ande nela e está tudo certo. Amém? Diga, é melhor dar do que receber. Então, simplesmente a gente não precisa estar, ai Senhor, me diga o que é que eu faço com fulano. Ame. O que é que eu faço com essa oferta? Dê. Aleluia. Já tem versículo lhe guiando para isso. Amém? Agora, foi o Espírito Santo que guiou, que inspirou a palavra. Você crê nisso? Agora, deixa eu perguntar, quantos de vocês, quando nasceram de novo, assim eram bebezinhos espirituais, perceberam que eram mais sensíveis? E aí ele quer te conduzir pela palavra, pelo testemunho interior. Amém? E aí se você já é um crente maduro, não espera coisas espetaculares não. Se Deus quiser, vai fazer. Mas a forma primária dele te guiar é através do testemunho interior. E você já tem que ter idade suficiente para perceber o que o Espírito está querendo lhe dizer. Amém, gente? Deus é bom? E aí a gente precisa só entender isso, né? Porque, queridos, olha, a Bíblia diz assim, no que depender de vós, tende paz com quantos homens? Precisa o Espírito Santo lhe conduzir. Se você ele já disse que você precisa ter paz com os homens, evita confusão, amado. Evita bate-boca. Deixa eu te dizer, tem coisas que não valem a pena. Simplesmente vaza. Para você amar alguém, você não precisa estar coloiado com ele na mesma casa, não. Vaza, ama, deixa para lá. Depende de você. A paz, então anda em paz. É a melhor coisa que a gente faz. Porque o Espírito Santo sempre nos conduz com paz e alegria. Amém? Agora, quando ele diz que ele nos anunciará as coisas que hão de vir, deixa eu lhe pedir uma coisa. Não diga que é difícil ouvir o Espírito Santo. Porque aquilo que a gente crê, a gente fala. Se Jesus disse que o Espírito vai nos anunciar as coisas que hão de vir, ele não mentiu. Tudo que ele quer é que você crê por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. E aqui está dizendo que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra nesse lugar. E aí ele diz assim, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Amado, deixa eu te dizer uma coisa, não insista em algo que Deus não quer. E eu vou dizer outra coisa, esse não de Deus aqui para Paulo, não foi que ele não queria que não pregasse lá, porque depois a gente sabe que ele voltou e pregou, mas não era para aquele momento. Então eu quero te dizer que Deus vai te ensinar a fazer como e quando. Amém. Aleluia. Tem coisa que pode não ser para amanhã, segunda-feira, mas pode ser para sexta. Vocês estão entendendo isso? Você pode ter um freio de fazer naquela hora, mas daqui a pouco acontece. Não é? E aí ele diz assim, e tendo contornado, é essa palavra que eu quero que você pegue, e tendo contornado Mísia, desceram a Trode. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava de pé e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Diga comigo, imediatamente. Por que Deus fala as coisas com você e você fica moendo? Em vez de se posicionar e fazer logo. Não é?
Aí diz assim, que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. Agora, você sabe que Paulo foi conduzido pelo Espírito, o Espírito Santo disse assim, não vá, mas a Bíblia é muito clara quando diz contornando, não é essa palavra que usa aí? Contornando Mísia, desceram a Trode. O fato do Espírito Santo ter dado um não a ele não ficou paralisado não, deitado eternamente em berço esplêndido, esperando, vamos ver a próxima direção. Não, querido, ele continuou se movendo. Você sabe que para guiar um carro é mais fácil guiar ele andando do que ele parado com o freio de mão puxado? Aleluia, aleluia. Então tá, você pode receber um não para determinadas coisas, mas sabe de uma coisa, continua se movendo, porque quando você está se movendo, o Espírito Santo tem como te conduzir. Mas se você estiver parado, apático, paralisado, no tempo e no espaço, quem vai te tirar do lugar? Aleluia. E se o Espírito Santo disser não para uma coisa, naquele dia, não é aquilo, mas vai fazer o que ele está te conduzindo. Meu Deus do céu. Aleluia. Amém. E é interessante que eles foram para lá, não é? Uma vez a gente foi para Salvador e a gente se perdeu, teve que botar o GPS. Paulo tinha um GPS. O Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo pode te conduzir? Porque esse aparelhinho que inventaram para botar em carro, querido, isso aí já é velho para Deus. Porque ele já botou o Espírito Santo dentro de você para te conduzir. Para dizer, vá por aqui, dobre aqui, fique quieto, pare, levante, vá, faça, ore, declare a palavra, você pode ser guiado. Diga, eu posso ser guiado. Amém? E aí a gente precisa entender, querido, que a gente não pode empacar. Não, Deus disse que não era para ir para ali agora não, mas eles continuaram andando para ser guiado. Uma pessoa em movimento é mais fácil de ser guiado, vou dizer de novo. Amém? Amém? E aí a gente precisa entender que ele teve essa visão merroçana. Paulo teve essa visão e terminou levando aquela surra toda. Por que você acha que ele estava de mãos levantadas? Louvando a Deus, porque ele sabia, aqui é o lugar. E não importa as circunstâncias que se levantem, Deus é comigo. Por isso que ele estava ali em adoração. Ele, em momento algum, amado, eu fico imaginando o diabo na mente de Paulo. Paulo e Silas, vai, canta aí tua miséria, canta aí tua desgraça, só onde o Espírito te fez parar. Né? Olha aí o que é que você ganhou com isso, e eles adorando a Deus. Porque quando você é guiado, amado, que você estava num lugar, eu vou te dizer, não importa as circunstâncias, você sabe porque sabe. É aqui. Aleluia. E sabe de uma coisa, o diabo não pode nos distrair. A gente vai adorar a Deus. E as respostas vão chegar. Aleluia. Aleluia. As respostas vão chegar. Aí nessa hora foi guiado, veio as circunstâncias, eles não pararam, adoraram a Deus, aí veio o espetacular. Então quer ver o espetacular, seja guiado e permaneça firme. Aleluia. Aleluia. Porque o fato do Espírito te conduzir para uma coisa não quer dizer que você nunca vai ter problema. Quer dizer que se ele te guiou até lá, ele é poderoso para te sustentar lá. Sabe, queridos, quando a gente foi lá na chácara conversar com o pastor Bud, que a gente ia para Teresina, eu lembro que antes de orar por nós, ele ia orar, aí ele olhava para a gente e dizia, tem certeza que o Espírito Santo está mandando ir? Aí a gente fazia, tem. Aí ele ministrava, aí ele chegava perto de nós. Tem certeza, né, que o Espírito Santo mandou vocês ir? Temos. Aí ele ministrava, aí veio pela terceira vez. Tem certeza que eu estou perguntando, ele disse, eu estou perguntando isso, porque se o Espírito Santo mandou vocês irem lá, ele vai se responsabilizar. E sabe de uma coisa? Na viagem de ida, a gente teve um acidente de carro. E o carro foi perda total, PT. Mas, amada, a gente tinha uma convicção. Sabe, quando a gente saiu daquele carro, o carro acabado, Judivan olhou para mim e disse, o que Deus precisa para fazer a obra dele em Teresina está vivo.
Às vezes aí teve algumas pessoas que perguntaram, daqui de Maceió mesmo, rapaz, isso não é um sinal, Deus dizendo que não é para ir? Será que não é um sinal, Deus dizendo, não vá? Mas, amados, nós tínhamos uma convicção por dentro, que ninguém roubava. Amém. E Rosana, foi tudo um mar de rosas? Nem existe mar de rosas. Quem sabe que não existe? Todo início, querida, é para arrancar toco. Mas é o que eu estou lhe dizendo. A primeira noite que a gente dormiu lá, um casal nos recebeu, me colocou dentro de um quarto, eu, o Judivão e os 2 meninos. Uma rede armada, uns colchões no chão. Quando a gente acordou, parecia que a gente estava se acordando num hotel 5 estrelas. Era uma sensação por Deus, de por dentro, tão agradável, que eu olhei para aquela situação, estava longe do quarto que a gente dormia. Mas eu disse para ele, rapaz, parece que eu estou acordando num hotel 5 estrelas. Coisa boa é ser guiado pelo Espírito. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém, gente. Então, o que é que eu quero te dizer? É que o Espírito Santo vai te conduzir. E quando ele vai te conduzir, querido, murmuração não chega, mas chega glória a Deus, graças a Deus, adoração ao Senhor. E você está ali, e você sabe porque sabe que está no lugar certo. E não dá para explicar, Abel. Não dá para explicar. Olhando para o natural, não dá para explicar. Mas por dentro, é uma sensação aveludada. O irmão Rega diz isso, né? Quando você está sendo guiado pelo Espírito, quanto mais você pensa naquilo, uma sensação aveludada por dentro. Aquela coisa gostosa, né? Agora, quando você pensa em algo que arranha dentro de você, eu vou te dizer uma coisa, cai fora. Aleluia, aleluia, amém. E a gente precisa só entender isso, sabe, queridos, que muitas vezes um não é só um agora não. Mas pode acontecer depois. Só fico com as anteninhas ligadas. Amém? Isaías 55 diz exatamente assim. Eu gosto da forma como Deus nos guia. Porque diz assim, Isaías 55, verso 12. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Agora, quem sabe aqui que uma criança de 3 anos sabe o que é alegria? Sabe ou não sabe? A forma de Deus te conduzir. Ele deixou 2 coisas para conduzir você. Diga comigo, paz e alegria. Aí eu pergunto, você sabe o que é alegria? E sabe o que é paz? Então você já pode ser guiado. Aleluia, aleluia. Eu não sei sobre você, mas quando eu penso nesse novo prédio, pense numa alegria. Algo borbulha dentro de mim, parece umas pipocas pipocando aqui. Estou doida para dar uma carreira lá. Aleluia. Fazer uma festa santa. Quando você pensa nesse novo prédio, você não fica não alegre, com uma alegria nas pernas. Uma sensação aveludada, uma coisa gostosa. Não é não, gente? Eu vou te dizer uma coisa, essa é a forma de Deus nos guiar. Então, tudo que você for fazer, procura ver o que você está sentindo por dentro. Se tem alguma coisa arranhando, se você está em paz, se está em alegria. Você sabe que o Espírito Santo vai em lugares que você não pode ir. Conhece corações que você não pode conhecer. Eu vi um pastor lá nos Estados Unidos. Ele contando num livro. Ele disse que certa vez ele tinha uma vontade de ter uma casa virada para um lago. Ele disse que era o sonho dele, era essa casa virada para o lago. E ele disse que um belo dia, um corretor, ele viu um anúncio da casa, ele disse, eita, eu acho que essa aqui é exatamente a que a gente quer. E aí, um corretor amigo dele disse assim para ele, rapaz, eu tenho um tio que ele é corretor, só que ele está aposentado. E aí, se você quiser, eu peço a ele para ir contigo lá. Porque a experiência dele vale a pena. Aí ele disse, vamos. Só que quando chegou lá, ele ficou tão deslumbrado com a casa. E aquele senhorzinho de cabelo branco, disse que entrou na casa, enquanto aquelas casas nos Estados Unidos de madeira,
E disse que quando ele entrou na casa, que ele viu aquele lago e a casa, ele disse que encheu os olhos de um jeito, que ele não quis saber mais de nada. E o senhorzinho que foi com ele começou a bater nas portas, a cheirar as portas, e de repente, não teve uma hora que o homem sumiu. Pronto. Aí ele já acertou tudo, já fechou as parcelas, já comprou tudo. Quando ele entrou no carro com a esposa para ir embora, ele lembrou do homem. Eita, o homem que veio com a gente. Quando olhou, disse que o homem estava saindo de um sótão, todo cheio de poeira, foi lá embaixo, sentou no banco de trás do carro, calado, não disse nada. E eles conversando, ai, nosso sonho foi realizado e foi muito bom, vai dar tudo certo, vamos pagar do jeito que a gente pode. Aí quando conversaram, olharam para o homem e disseram assim, o que é que o senhor acha? Ele disse, a estrutura por baixo está toda comida. Dentro de 3 meses a casa cai. Rapaz, ele disse que ficou com tanta raiva. Disse que o cara era estraga prazeres. Estraga prazeres. Veio para aqui só para tirar a nossa alegria e tudo. Comprou a casa. Sabe o que aconteceu depois de 3 meses? Aí ele diz nesse livro, ele diz, sabe o que é que Deus me ensinou? O Espírito Santo é exatamente como aquele senhorzinho. Ele vai em lugares que você não vai. Ele vê o que você não vê. E na hora que ele vai te comunicar, você ainda acha ruim. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos guiados por nós mesmos e não pelo Espírito. Aleluia. Aleluia. Então deixa eu te dizer, quando o Espírito Santo trouxer uma nota aí dentro e fica insistindo aquela mesma nota, entende? Você sabe porque sabe que o Espírito Santo não vai mudar de ideia. Aleluia. E você está achando que ele é um estraga prazer? Eu vou te dizer uma coisa, é melhor obedecer do que sacrificar. Amém, gente? Glória a Deus por isso. Então a gente não precisa passar por essas coisas, tá certo? E a falta de paz não é nada mais, nada menos do que um não de Deus. Pensa uma coisa, não tem paz, é Deus dizendo não redondo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, gente. E tantas outras coisas, né? Tantas outras coisas que tem na Bíblia. E eu digo, gente, olha, sabe qual é a pior hora para se tomar uma decisão? Debaixo de pressão. Debaixo de pressão. Na hora que você estiver sendo pressionado para tomar uma decisão, para resolver algo, sabe de uma coisa? Não resolva nada. Não tome nenhuma decisão. Porque a Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Você só vai saber que Deus é Deus quando estiver bem quietinho, bem tranquilo, relaxado. Tira um dia para relaxar, para descansar. E você vai ver, porque enquanto você estiver agitado, nunca que o Espírito Santo vai falar. Até vai, você não vai ouvir, porque está tão agitado. Mas descanso, não tem pressa não, querido. Aleluia. Tem coisa que não tem pressa, não precisa ter pressa. Fique tranquilo. Amém? Tem uns versículos lá, eu não vou mais não é, a ler, porque já está no tempo, o pessoal do louvor já pode vindo. Mas tem uns versículos lá em Atos, que eles dizem assim, pareceu-nos bem a nós e ao Espírito Santo. Tem coisa que simplesmente vai te parecer bem. Né? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Ainda que não tenha uma sinalização, não tenha uma voz, não tenha um sinal, não tenha nada. Mas dentro de você, você está com aquela impressão. Pareceu-me bem. Porque guiado pelo Espírito, você não vai tomar decisões erradas. Amém, gente? Então deixa eu te dizer. Essa semana, tudo que você for fazer, considere a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Eu estava dia 3 lá em Salvador, foi feriado, né? Corpus Christi, eu fui para a imersão profética lá. E eu estava na cadeira, olhando para o Elinho no teclado, que ele não sai de jeito nenhum, aquelas 10 horas, e eu olhando para ele, sabe aquela coisa bem suave por dentro. Leve ele para a imersão lá em Maceió.
E eu olhei para Elinho, eu digo, mas meu Deus, mas Judivan já convidou Moisés, né? Já foi convidado, já está tudo certo. Como é que eu vou levar o menino, se está tudo certo? Aí tinha hora que eu olhava para ele, aquela impressão por dentro. Leve ele para, bem suave, para Maceió. E eu, mas rapaz, eu disse, eu nem cheguei a falar com ele, você acredita? Eu digo, não vou nem falar com ele, porque de repente ele se anima, Judivan já convidou Moisés, está tudo certo. Isso é coisa, né, da minha cabeça. Quando a gente chegou aqui, domingo, a imersão era terça, domingo, Judivan procurou falar com Moisés, estou com Covid, internado. No hospital. Eu pergunto, será que o Espírito Santo não sabia? Sabe que nem tudo é coisa da tua cabeça? Querido, deixa eu te dizer, quando o Espírito Santo manda fazer, faça que é um bom negócio. Importa obedecer. Aí eu fui ligar para o menino em cima da hora, né? Você pode vir tudinho. Quando eu vi ele lá, o Espírito Santo disse, eu lhe disse antes que era ele. Aleluia, aleluia. E tem coisas que a gente teima porque quer, mas Deus sabe. Amém, gente? Deus sabe, você que está teimando em alguma coisa aí, deixa eu te dizer, não seja guiada por você mesmo. Deus sabe. Vai comprar um carro, Léo, o Espírito Santo tem o poder de conhecer aquele motor. Aleluia, pergunta para ele, por bonito que esteja. Aleluia, é ele que vai em lugares que a gente não consegue ir, entra onde a gente não pode entrar e sabe o que a gente não sabe. Mas ele é um amigo fiel. E o Espírito Santo é leal. Ele tem uma lealdade impressionante. Ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Fica de pé. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Ele é leal. Ele é tão leal que quer que você saiba coisas que você não precisa errar. Diga, eu não preciso errar. Diga de novo, eu não preciso errar. Queridos, quantos casamentos feitos errado. Quantas empresas abertas de uma forma errada, sem propósito. Não é verdade? Quantos cursos na faculdade feitos. Meu Deus do céu. Quantas coisas Deus tentou te preservar e você não ouviu. Eu acho que hoje é uma noite de arrependimento. É uma noite de considerar mais essa pessoa santa que habita dentro de você. Essa pessoa que quer te conduzir em triunfo, que quer te anunciar as coisas que hão de vir. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Meu amigo fiel, eu gero uma ardente expectativa em meu coração de que em nada nós seremos envergonhados, porque o Senhor está conosco. Espírito Santo, guia, conduz em triunfo o teu povo. Que essa semana instruções sobrenaturais cheguem. Aleluia. Pessoas que estavam aqui sem saber o que fazer, pela pessoa do Espírito Santo que em nós habita, por esse amigo tão fiel, conselheiro, consolador. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Sabe que o Espírito Santo pode te conduzir a respeito de qual concurso você tem que fazer. Aleluia. Que escola colocar teus filhos para estudar. Quando for fazer uma coisa, querido, vá antenado. Tira a tua percepção de fora e foca
na sensação por dentro. Por dentro. Porque quando o profeta abrir a boca, ele só vai confirmar o que já está aí dentro. Amém? Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo que nos foi enviado. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Rombre de canto do dobriando conto do dobros. Andem brindem canto do dobros. Andem brindem canto do dobros. Sabe que até para ir para um médico, hoje em dia, você precisa ser guiado. Para ouvir dele a coisa certa. Para procurar um profissional, você precisa ser guiado. Obrigada, Senhor. E outra coisa, o seu dinheiro é santo. Seja guiada em como gastá-lo. Porque o diabo não tem o direito de tocar no que é seu. Amém? Amém? Graças a Deus. E se o Espírito Santo disser não compre agora, apesar de parecer um bom negócio, é melhor obedecer. Muito obrigada, Pai. Eu te dou graças, porque a sua palavra é a verdade. E o teu Espírito é real. Amém? Glória a Deus. Você não vai errar. Amém?